Então, boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Então eu começo falando assim. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Então o amor, ele resume um dos mais lindos ensinamentos de Jesus, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do nosso progresso. Tem um livro que chama Livro Glossário Espírita Cristão, que nos diz assim: quanto mais você aprofunda a mente nas pesquisas espirituais da meditação superior, mais se aclaram os horizontes da existência, decifrando os enigmas da vida, nascentes profundas, cursos de águas poderosas. Quanto mais você trabalha atrelado à satisfação de servir, mais se desdobram as possibilidades de execução. Estátua brilhante, pedra muito burilada. Quanto mais você compreende o infortúnio, mais se dilata a capacidade de amar. Colheita farta, solo abençoado. Quanto mais você negligencia o dever, mais dificuldades encontra para viver. Região palustre, zonas de águas paradas. Quanto mais você amaldiçoa, mais desesperos perturbam a sua marcha. Vendaval em curso, searas destruídas. Quanto mais você se revolta no trabalho, mais trabalho reponta no caminho. Obstáculo à frente, eco que se repete. Com Jesus Cristo, nós aprendemos a entender as necessidades e desventuras, sendo imprescindível esforçar-se mais e mais, a cada dia, para extirpar em silêncio a crueldade e o mal de si mesmo, socorrendo as vítimas da ignorância onde se encontram, com a força da bondade espontânea em justa cooperação. Então, essa mensagem é do livro Glossário Espírita Cristão, pelo Espírito psicografado, escrito por Divaldo Franco, e a psicografia é do Espírito Marco Prisco. Então, o estudo das leis divinas, ele nos liberta para que nós possamos alcançar voos para a nossa plenitude espiritual. E como nos falou Jesus, conhece a verdade e a verdade vos libertará. E dentre as leis divinas, temos a expressão do amor de Deus por nós, que é a lei do progresso. Todos nós passamos pela lei do progresso, a qual todos nós, sem exceção, estamos submetidos. E que também nos dá a condição de desenvolvermos esse sentimento tão nobre e tão sublime, que é o amor. E o amor, ele envolve a tudo e a todos. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, ele é tão imenso, que ele nos dá a oportunidade de nós progredirmos espiritualmente. Mas ele é tão bom que ele nos dá essa oportunidade e não cobra nada da gente. Ele nos oferece, ele nos fornece essa oportunidade sem pedir nada, sem cobrar nada. Joana de Ângeles, no livro Autoconhecimento, ela define para nós esse sentimento chamado amor. Aí ela fala assim: o amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo.
Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade, na raiz das realizações dignificadoras. Ele se encontra presente delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Alenta o indivíduo e impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ei-lo, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates, aquele que permite desabrochar, qual lótus esplendente, sobre as águas turvas e paradas do charco do qual pousa em triunfo. Então, como nos diz a lição, no início o homem só tinha instintos e uma longa caminhada para atingir o ponto mais delicado, o sentimento. Esse instinto, ele nos impulsiona para os desígnios de Deus, para os desígnios da providência divina. Pela necessidade de viver, o homem está sempre buscando o melhor para si. O primeiro passo da melhoria em busca de si é o amor próprio. Mas, muitas vezes, esse amor próprio pode nascer o egoísmo. E isso não é nada bom. Quando desse amor próprio nasce o egoísmo dentro de si. Por quê? Uma pessoa egoísta, ela não vai pensar nada mais além do que em si mesma. Ela não vai olhar além do seu próprio umbigo. E o egoísmo é uma das raízes de todos os males. O amor, ao contrário, ele é expansivo, ele é acolhedor, ele é glorificante. Quando nos dispomos a amar incondicionalmente, todos nós abandonamos o foco excessivo em nossas próprias necessidades, abrindo espaço para cuidado com o próximo. Quando nós abandonamos, quando nós paramos de olhar um pouquinho para nós mesmos, nós conseguimos enxergar o outro, nós conseguimos enxergar o problema do outro. E com isso nós conseguimos ajudá-lo, nós conseguimos sustentar esse irmão. Nós conseguimos dar o nosso ombro, o nosso sorriso, o nosso ouvido. E ainda, no mesmo livro de Joana de Ângeles, que é o Autodescobrimento, ela também nos diz assim: a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. O homem é exigente e é possuidor, e ao despertar a emoção, torna-se natural a valorização pelo próximo e pela vida. A sensação é herança no instinto dominador. A emoção é tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. Então, a lei do amor, ela é a base de toda a criação divina. Deus, quando nos criou, Ele colocou muito amor em nós. Como nós com os nossos filhos, nós colocamos todo o amor que nós temos para eles. E assim foi Deus. Quando nos criou, Ele colocou todo o seu amor em nós. Mas a lei do amor, ela não se restringe ao amor romântico, que quer dizer o seguinte, é o amor entre o homem e uma mulher. Mas ela abrange o amor ao próximo, o respeito à vida, o respeito à compaixão universal. Quando praticamos o amor verdadeiro, estamos nos ajudando também. Estamos olhando para dentro de nós, para a nossa própria transformação. Estamos nos elevando. E quando nós entendermos que esse sentimento de palavrinha tão pequena, mas de uma proporção tão grande, que é o mais sublime dos sentimentos,
todos nós começaremos a compreender o nosso irmão. O amor, ele se resume em todo sentimento. Sentimento que o nosso Mestre Jesus também nos deixou. Pois sendo o amor também uma vibração, faz com que aquele que o encontre se modifique. Ou seja, que aquele que encontra o amor divino nunca mais será o mesmo. Então, quando nós tivermos o nosso encontro com Deus, nós deixaremos de ser o homem velho para ser o homem novo. Deixaremos muita coisa material para trás, aonde alcançaremos as benesses espirituais. E Divaldo Franco, na fita chamada O Cristo Histórico, tem um momento em que Madre Teresa de Calcutá encontrou o Senhor Jesus. E ele nos contou assim: diante da cruz, ela se deteve ao vê-lo de uma forma especial. Aos seus pés estavam escritas 2 palavras: tenho sede. Aí ela se perguntou: o que é que já lhe dei para aliviar a sua sede? E Madre resolveu sair para dar-lhe de beber. Saiu da sua casa monasterial que lhe resguardava. Quando ela saiu, ela passou por um depósito de lixo, e escutou um gemido que veio de vários corpos, um gemido onde tinham vários corpos inertes ali. E aproximou-se de uma criatura, envolveu-a e a aconchegou em seu colo. Aquele ser que estava no seu leito de morte narrou-lhe sua mágoa e a irmã o acolheu com perdão. E a pessoa que está sendo acolhida por ela lhe perguntou: qual é a sua religião, irmã? E a Madre respondeu: a minha religião é o amor. Qual é o seu Deus? Ele perguntou: meu Deus é você. Porque, se em verdade eu não o amar, como eu amarei a Deus? Como eu amarei a mim? E ele respondeu: o meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. Respondeu esse irmão em dificuldade. E por fim ele lhe perguntou: por que ages assim, irmã? E ela respondeu: porque agora eu conheço Jesus. Porque agora eu conheço o amor de verdade. Porque agora eu tenho o amor dentro de mim. Antes eu vivia, falava, mas eu não entendia o que era o amor. E agora que eu conheci Jesus, eu entendo isso. E por isso eu estou te ajudando. Porque eu tenho amor por mim, eu tenho amor por você, mas principalmente o meu amor a Jesus. Então, quem encontra Jesus se envolve na chama desse sol, que aquece o coração e nos faz ficar cheios de esperança e fé. Porque quando nós conhecemos o amor sincero, o amor puro e verdadeiro, a nossa fé cresce, a nossa esperança aumenta a cada dia. Assim, quando passamos a conhecer Jesus, nós nos entregamos de corpo e alma. Nos entregamos com muita fé, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos. Porque muitas vezes nós pedimos: Deus, eu preciso disso. Mas Ele fala: não tem necessidade. Não é disso que você precisa. Não é disso, mas é disso. Então eu vou tirar isso de você, que é o que você quer, mas eu vou te dar o que realmente você precisa. Então, nós assim também podemos compreender melhor as passagens de Jesus. Quando também no Sermão da Montanha, fazendo com que aquelas almas que estavam lá, sofridas, amarguradas,
deixassem as emoções explodirem em festa de paz e esperança, por abrirem na alma a doce, vitalizante energia do amor. E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós encontramos ali valiosíssimas lições sobre a necessidade de domar as nossas más inclinações, porque nós ainda somos seres imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Dia após dia, todo mundo subindo um degrauzinho, todo mundo conquistando o seu lugarzinho no céu. Então, precisamos combater as nossas más inclinações. Mas a prática do amor, ela é a chave para esse desafio que enfrentamos todos os dias. Uma das formas mais profundas que temos da prática do nosso amor é o perdão. É difícil? É muito difícil a gente perdoar, porque ainda somos muito melindrosos, ainda não, porque eu. Mas quando Jesus, ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, ele ofereceu à humanidade um remédio muito poderoso contra os males do ressentimento e da vingança. O perdão, ele dissolve as correntes do ódio, libertando tanto o ofensor quanto o ofendido, para que as novas oportunidades de crescimento sejam abertas. E como nos fala também, mais uma vez, Joana de Ângeles, na condição de peregrino do amor, o Senhor Jesus demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e a dos seres humanos, com a exteriorização do amor, em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. A doutrina espírita, ela nos esclarece, através da lei da reencarnação, que devemos cultivar, desde já, esse sentimento. Somente assim podemos entender o grau evolutivo em que cada um de nós nos encontramos. A reencarnação também faz parte da lei do amor de Deus. Porque, através dela, nós conseguimos corrigir as nossas falhas, conquistar aquilo que ainda não conquistamos e aprender tudo aquilo que necessitamos. E também na reencarnação, assim ela nos conduzirá à conquista do nosso eu profundo, do nosso eu interior, onde nós temos a chance das múltiplas oportunidades para aprender a amar. E a cada existência, ela nos dá um convite para superar as limitações do passado e construir relações harmoniosas para o futuro. Então vejamos, a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá. Porque o que eu fiz nessa vida para alguém, às vezes até inconsciente, na próxima encarnação, nós teremos isso para nos acertar, para acertarmos conosco mesmo e com o nosso próximo. Então é uma bênção que a gente possa receber a reencarnação. E somente nos amando e nos perdoando, conseguiremos amar e perdoar o nosso próximo. Então, primeiro vamos perdoar a nós. Primeiro vamos amar a nós mesmos. Para que a gente possa compreender o sentido do amor e assim amar o nosso próximo. Porque cada um de nós
só pode doar, só pode dar aquilo que possui. Se eu tenho amor, eu vou dar amor, eu vou distribuir amor. Mas se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, se eu tenho vingança dentro de mim, como que eu tenho todo esse sentimento que não é de Jesus, como que eu vou passar para o meu próximo isso? Eu não posso, eu não consigo. Então, através da reencarnação, mais uma vez, nós conseguimos melhorar, nos melhorar. E assim, nós vemos a necessidade de desenvolvermos em nós o amor próprio, ou seja, desenvolver esse sentimento, para que nós possamos doar a quem necessita. Porque eu acho que aqui cada um já passou por essa experiência, de alguém chegar e contar um problema, uma necessidade. Olha, a pessoa está muito agoniada, muito angustiada. Ela chega, ela fala, depois ela fala desculpa por eu ter desabafado tudo isso com você. Porque a pessoa está necessitando, ela está precisando, aquilo, né, dela já está transbordando. Então, por isso que é muito importante que nós tenhamos esse amor dentro da gente. Agora, nós não podemos esquecer também que temos o amor na nossa família. A família, ela é o primeiro laboratório do amor. É no lar que os espíritos afins ou os desafetos se encontram, para que todos possam aprender juntos o perdão, a tolerância, a paciência. Porque podem reparar, toda família, como diz o ditado popular, né? Toda família tem uma ovelha negra, toda família tem uma vírgula ali. Então, por que ela está ali? Por que nós estamos ali junto com eles? Para que nós possamos aprender, para que eles possam aprender, para que nós possamos ensinar, para que eles possam nos ensinar. Então, nós não viemos nessa vida, nessa família, por acaso. Nós viemos para que cada um de nós possa desenvolver, como falou aqui, a paciência, a tolerância e o amor. Porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Nós somos iguais fisicamente, de olho, ouvido, nariz, mas em gênio, todo mundo é diferente. E essa convivência na família, ela é uma oportunidade muito valiosa para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E vamos entender o valor real das coisas do mundo. Vamos dar mais valor às coisas espirituais, nos desfazendo-nos da ilusão que é o remédio da alma, abrindo a nossa visão, percebendo assim que o próximo é nosso irmão, é filho, tanto quanto nós somos, do Pai maior, Deus. Assim atingiremos o nosso objetivo, que é nos tornarmos anjos puros. Todo mundo aqui quer alcançar a angelitude, não é? Todos nós queremos sentar ao lado de Jesus, queremos estar no céu, queremos estar em paz, cada um de nós. Mas nós precisamos praticar. Como dizia Chico, quando alguém me ofende, eu vou colocar água na boca. Quando alguém me ofende, eu vou contar até 10. Lógico, a água na boca é um simbolismo, mas eu vou contar até 10. Eu não vou responder agora, vou deixar para depois. Esse depois talvez nunca chegue. Então, quando a gente consegue, numa situação dessa, que alguém nos ofende, que alguém nos humilha, que alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, não vamos revidar. Deixa ele ali, deixa, não é comigo. Ele está falando isso para mim?
Faz que nem todo mundo faz. Tchau. Pode continuar falando, pode continuar brigando. Porque assim nós vamos conseguindo melhorar tudo isso dentro de nós. Nós vamos conseguindo fazer com que Jesus esteja cada vez mais ao nosso lado. E nenhum de nós está livre dessa essência divina, que é o amor. Ela é como um imã, atraindo desse modo os bons pensamentos e os bons sentimentos. Então, cada um de nós tem dentro de si a centelha divina. Cada um de nós tem dentro de si essa fagulha. Porque a partir do momento... Porque é muito interessante. Quando nós conhecemos uma pessoa, um homem conhece a mulher conhece o homem, desperta aquela paixão arrebatadora, que, meu Deus, eu não vou viver sem ele, eu não vou viver sem ela, eu não vou comer, eu não vou dormir. Por que a gente, nesse momento, a gente sabe, a gente sente essa sensação? Por que nós temos isso? E por que a gente não pode ter esse amor dentro da gente para sempre? A vida, ela não é fácil de ser vivida, porque todos os dias nós encontramos desafios. Desafios na rua, desafios dentro de casa, até mesmo dentro da casa espírita, da igreja, todos nós encontramos. Mas não precisamos, toda vez que encontrarmos um desafio, como disse ali, não amaldiçoar. Para quê? Por quê? Vamos construir uma como diz a nossa volta, uma cúpula, uma redoma, isso, uma redoma de luz. E com isso é o amor que nos ajuda. Amanhã, dia dos namorados, dia dos casais, dia dos enamorados. Então, esse amor que nós temos pelo nosso marido, nossa esposa, é o amor carnal. Sim, é o amor carnal. Porque é o amor, como ele fala ali, não romântico, é o amor romântico entre homem e uma mulher. Mas por que nós não podemos aproveitar esse amor que nós sentimos pelo nosso marido, pela nossa esposa? Não podemos aproveitar e espalhar um pouquinho também. Puxa, meu irmão, eu sei que você está necessitado de uma conversinha, vamos conversar um pouquinho? É muito importante. Às vezes as pessoas, nós já falamos isso aqui várias vezes, às vezes as pessoas são muito solitárias hoje em dia. Com a internet, todo mundo se fecha dentro de casa, se fecha dentro do seu próprio quarto e lá fica. Não tem mais aquele contato, né? Tá na sala, todo mundo reunido, sentado aqui na varanda, todo mundo reunido, conversando. Não se vê mais isso, não se tem mais isso. Então, por que nós não podemos chamar o nosso amigo? Amigo, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Você precisa de uma conversa, um sorriso, um ombro amigo. Como eu ia falar, eu mudei o rumo. Muitas vezes a pessoa não tem com quem conversar. Então, um sorriso para ela já é muito. Um sorriso, um ombro, olha, eu estou aqui. Então, vamos oferecer o amor. Porque todo mundo tem esse sentimento dentro de si. Mesmo os homens não precisam ter vergonha de demonstrar o amor. É muito bonito a demonstração do amor. E na questão 614 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural, da lei de Deus. Porque a gente só pede, só chega lá, ou
na igreja, seja lá como for, meu Deus, eu tenho esse problema, me ajuda. Mas por que eu não levanto de manhã e falo, meu Deus, muito obrigado pela minha cama quentinha, pela minha coberta, pelo meu café da manhã. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou levantando, eu estou tendo a oportunidade de sair da minha cama. Quanta gente queria estar fazendo isso e não pode? Quanta gente queria sair da cama e chegar até a porta? Não pode. Então vamos agradecer por tudo, por tanto, porque cada vez que nós abrimos os nossos olhos, Deus está nos abençoando. Quando vamos deitar, obrigado, Senhor, pelo meu dia. Tenha sido ele como foi. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor me deu. Se foi bom, muito obrigado pelas bênçãos. Se teve alguma pedra no meio do caminho, muito obrigado pelo aprendizado que o Senhor colocou no meu dia. Então, sempre vamos agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. Vamos elevar o nosso olhar ao céu, agradecer e direcionar o nosso olhar para frente, seguindo as pegadas de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Assim seremos envolvidos por essa essência que é o amor. Então, que cada um de nós possa ser como a Madre Teresa de Calcutá, olhar para o próximo e buscar a Deus, para que o nosso Deus não seja um Deus de ilusão, não seja um Deus aonde apenas ouçamos falar. Que cada um de nós possa transmitir o que nós temos de melhor dentro do nosso coração. Que cada um tenha aquela centelha divina para mostrar para o próximo, para espalhar para o próximo. Esse sentimento tão puro, esse sentimento tão dignificante, que é o amor. É o amor a Deus, é o amor a Jesus, é o amor ao nosso próximo. Porque como disse Jesus, né? A cada vez que vocês acolhem o meu irmão, vocês estão me acolhendo. A cada vez que destes comida para o meu irmão, destes comida para mim. Então, precisamos ter mais amor, para que o mundo possa se renovar. Porque é um efeito dominó. Eu transmito meu amor para ela para ele para ela, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega, atingiu a rua ou pelo menos a família. Então, precisamos ser mais tolerantes, mais compreensivos, colocar a água do Chico na boca e mostrar, demonstrar esse sentimento maravilhoso que cada um tem dentro de si, que é o amor. Portanto, só o amor constrói, só o amor eleva. E através dele que abrimos as nossas portas para a nossa paz interior, para a nossa paz e o nosso conhecimento do nosso eu. Que o amor de Jesus possa nos acompanhar, nos guiar e nos elevar todos os dias das nossas vidas. Mas que, principalmente, que nós possamos transmitir ao nosso próximo. Então, que a paz e o amor de Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós, neste momento, para hoje e para sempre. Que assim seja.